Amém, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu já gravei um vídeo hoje para os obreiros e agora é uma continuação ainda para os obreiros. No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que vocês estão em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Amém? A pessoa que se separa para o Senhor, tem um chamado, o obreiro, e serve ao Senhor, ele tem que ter uma vida, acima de tudo, de modo digno do evangelho. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o sistema aderido pelo mundo é um sistema demoníaco, aonde se permite fazer muitas coisas, o que hoje é muito comum, mas para Deus isso não é comum, não é digno para quem serve a Deus. Por exemplo, usar roupas rasgadas, que passa uma imagem de rebeldia, e rebeldia é coisa demoníaca. Quem vive no mundo não tem essa noção, mas quem é da igreja tem que ter essa noção. As roupas que nós vestimos, o nosso cabelo, passa uma imagem, envia uma mensagem daquilo que nós queremos transmitir. E quando você usa uma roupa rasgada de rebeldia, ou uma roupa indecente sexualmente falando, você está passando uma mensagem daquilo. E não é digno de um cristão, não é digno de um servo do Senhor, de um obreiro, passar esta imagem. Então nós temos que viver de forma digna, nós temos que estudar a Bíblia, porque a Bíblia, ela nos dá direção de vestimentas. Nós temos que não ser a beleza exterior, mas a beleza interior, a beleza do Espírito através de nós, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Podemos nos vestir bem e devemos, para passar uma imagem bonita, uma imagem limpa, uma imagem decente, uma pessoa bem vestida, bem trajada, um cabelo bem cortado. Temos que passar essa imagem de um modo digno do Senhor, um modo digno do Evangelho. Assim também do que se falam de nós, né? Muitas pessoas, tá falando de mim, deixa falar. Mas o cristão não, porque Paulo diz aqui, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça no tocante de vós, a respeito de vós, de que vocês estão firmes num só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Nós temos que tomar cuidado com o que as pessoas falam de nós. Satanás vai levantar muitas pessoas para falar mal de nós, como falam de mim, mas isto não me afeta, porque eu sei que é mentira do inimigo. Mas quando aquilo é verdade, quando o que falam de nós é verdade, nós temos que tomar cuidado, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Nossa vida tem que ser uma Bíblia aberta para as pessoas olharem e encontrar Jesus na nossa vida. Então, do que vão falar das nossas roupas, do nosso vocabulário, dos lugares que nós frequentamos? Temos que ter uma vida digna do Evangelho. E do que se falar de nós, do que for verdade, não pode manchar a nossa imagem, não pode manchar a imagem de Cristo. Olha o que diz no versículo 29 do mesmo capítulo: porque vocês receberam o poder ou a graça de sofrer por Cristo. Tem algumas versões que falam morrer por Cristo, e não somente crer nele. Por quê? Todas as pessoas creem em Deus. As pessoas que vivem no mundo, as pessoas que têm religiões diferentes, creem em Deus. Todo ser humano crê em Deus, até Satanás crê em Deus. Mas agora morrer para Deus é abrir mão das coisas do mundo, é não fazer a vontade do mundo, é não fazer a nossa própria vontade, mas fazer a vontade de Deus, viver separado para Deus, viver em santidade, viver em consagração, não fazendo a vontade do mundo, mas somente a vontade de Deus. Esse é um poder que Deus nos deu. O que as pessoas que creem em Deus não vivem isto, mas aqueles que se separam para o Senhor, os obreiros do Senhor, estes sim, tem que morrer para o mundo e viver somente para Deus. Amém? Ensinamentos para vocês que são novos convertidos, ou que estão ainda buscando, uma direção em Deus, não tem uma direção, ou que já tem muitos, porque eu conheço obreiros de muitos anos
fazendo a obra e não acompanham a direção que Deus nos dá. Está na Bíblia, é só ler e estudar e pedir direção do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Que Deus os abençoe e fiquem na paz.